Tudo bem. Glauco, eu vou pedir licença, quero a sua presença aqui para que a gente entreviste juntos o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, que eu agradeço muito aqui a gentileza para participar aqui da entrevista com a gente no Poder Expresso, prefeito. E começo perguntando por essa informação final do Glauco, que é justamente esse processo de cansaço depois de tantos dias de uma tragédia que parece não ter fim. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença do senhor. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente é uma catástrofe, né? Nossa cidade, todo o lado oeste do município foi tomado pelas águas. Nós estamos falando em 4 metros, 5 metros de altura, né? É importante lembrar que 70 mil casas foram destruídas, né? Toda a infraestrutura da cidade, das 27 unidades básicas de saúde, nós perdemos 19. Das 83 escolas, perdemos 41. Das 3 UPAs, das 4 UPAs, perdemos 3. Os 4 CAPs perdidos, né? Nós perdemos os equipamentos públicos que a prefeitura tinha em todo o lado oeste. Então é uma realidade, são investimentos durante décadas, né, que o município fez. As pessoas perderam tudo que elas tinham, né? Móveis, eletrodomésticos, as casas. Muitas casas não vão resistir a esse período longo de chuva, né? As suas memórias, as suas lembranças, tudo isso foi, né? É claro que isso afeta muitas pessoas tristes, todos nós, né, somos muito tristes, e o que contribuiu muito para elevar, né, a estima de todos foram os voluntários. É a minha gratidão a eles. Foram mais de 10 mil voluntários, tanto no salvamento como também no acolhimento, né? E até hoje. Então é uma gratidão, voluntários de Canoas, voluntários do Rio Grande, voluntários do Brasil, pessoas que vieram dos mais diversos recantos, estão aqui, estiveram aqui ajudando. É claro que agora é natural, quando nós temos um episódio assim tão longo, né? Veja, nós estamos amanhã vai completar 20 dias que nós estamos já envolvidos, porque os preparativos, né, Glauco, para eles começaram 27 de abril, só para ter uma ideia, Léo, quando se anunciou as primeiras chuvas. As chuvas começaram mesmo dia 29, mas os preparativos dia 27. Então a gente vem um longo período, a prefeitura, nossa equipe. Aqui a nossa equipe, por exemplo, os funcionários, colaboradores aqui perderam, metade perdeu tudo, né? Então isso afetou muito o ânimo da tropa, isso dificultou muito a própria operação da prefeitura, agora que a gente está conseguindo recompor, trabalhar. Mas, de fato, a nossa gratidão aos voluntários, mas é natural que isso também vai tendo, né? Passa aí 15 dias do evento, né? Começou lá 1º de maio, a primeira inundação. Nós temos um cansaço, e aí nós temos que ir substituindo por, né, efetivos, seja efetivos da prefeitura, seja efetivos que vêm das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, e também de outras formas que nós precisamos arregimentar para que a gente possa manter os serviços, né? Nós temos hoje, só para ter ideia, nós temos 19 mil pessoas, praticamente 18.451 pessoas em 79 abrigos. E nós temos 80.376 pessoas que estão alojadas em 7.983 casas ou instituições. São aqueles alojamentos solidários, né, voluntários, que as pessoas acabam acolhendo os parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, né? Então, para você ter uma dimensão da tragédia. Isso é o que foi notificado à prefeitura através de um aplicativo, né? Amigo Glauco. Bom, prefeito, prazer falar com o senhor. Agora, sobre esse assunto das cidades provisórias, que me parece ser a alternativa, porque essas pessoas vão ter que ser colocadas em algum local, né? Tem muitas que não têm casa sequer para voltar, né? Está definido a área que vai ser construída, essa cidade, que pé está esse processo? O senhor deve ter mantido contato, logicamente, com o governo do estado, com o governo federal. Aí em Canoas, o que se tem de notícia a respeito da cidade provisória? Nós estivemos com o vice-governador, o Gabriel esteve aqui, visitou. Nós temos já um local que pode abrigar, já levantamos várias áreas e acredito que a gente possa, no lado leste, que é um lado que está preservado, um lado que as águas não invadiram, a gente pode, com isso, ter estruturas mais adequadas.
eu queria lembrar que essas estruturas são, nós estamos em escolas hoje, né? Estruturas muito, ainda não são preparadas, né, para receber as pessoas. Então, essa ideia, eu considero que ela é necessária, né, até porque é diferente, né, Canoas, Léo e Glauco, o Glauco conhece bem aqui a cidade, é uma cidade que tem diques de proteção. Então, era uma cidade protegida. Claro que os nossos diques tinham a altura de 1941, ou seja, a altura da enchente de 1941, 4,76 metros, os diques tinham acima de 5 metros, entre 5 e 6 metros. Veja que agora as águas romperam, né, chegaram a 5,35 metros, portanto, elas passaram por cima dos diques. E ao passar por cima dos diques, levou a essas imagens que todos aqui estão assistindo. Quer dizer, essa tragédia de inundação, né, são mais de 160 quilômetros quadrados de área foram inundados. Nós temos 100 milhões de metros cúbicos de água, né, que precisam ser retirados. Então, qual é o nosso grande esforço hoje? É retirar as águas, né, é colocar motores, né, motobombas. A Sabesp, por exemplo, São Paulo está nos ajudando, vai nos emprestar 8 motores potentes. Nós estamos colocando mais 30 motores. A Corsan aqui também, que é a companhia de água, está nos auxiliando, nos trazendo motores. A Casan de Santa Catarina. Então, a gente pediu o apoio também da Sanepar, que é de Paraná. Então, um grande mutirão, também as prefeituras do Brasil, as maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. Com o prefeito de Canoas, o relato do prefeito é algo assim, né, enfim, dramático, surpreendente. Eu ia perguntar para ele, Glauco, a gente está refazendo aqui o contato. Por favor, pode falar. Não, reforçando então o que disse o prefeito agora, é aquilo que eu havia mencionado antes. As bombas, elas são consideradas como um instrumento essencial neste momento para tentar tirar a água dos locais que estão em piores condições. E empresas, estatais ou não, o prefeito mencionou algumas agora, são parceiras nesse processo. Então, por exemplo, o município de Porto Alegre, o município de Canoas, estão em contato direto com outras prefeituras, com outros estados, para que estas bombas cheguem até o Rio Grande do Sul. São equipamentos grandes, pesados, enfim, uma locomoção, é difícil o transporte, inclusive, mas elas seriam fundamentais neste momento para tentar acelerar o processo de liberar áreas que hoje estão embaixo d'água, né? Exatamente. Sem esses motores, Glauco, dificilmente a gente consegue chegar, né, um período rápido, né? Nós queremos tirar as águas num período máximo de 30 dias, né? Então, por isso, a gente precisa utilizar esses motores, né? Utilizar esses equipamentos. Por isso que nós estamos fazendo, de um lado, pedindo emprestado, de outro, também locando esses equipamentos, buscando, né, com as empresas, a alocação desses equipamentos para acelerar esse processo. É exatamente isso que nós estamos fazendo, quer dizer, dar rapidez na retirada. Além de fazer isso, nós temos que consertar os diques, porque eles foram rompidos. Então, fazer um conserto nesse local, impedindo dessa forma que as águas retornem, né? E depois disso, o conserto definitivo. E ao fim desse processo, na recomposição da cidade, elevando os diques, né? Então, são várias etapas. Na segunda-feira também a gente começa com a operação limpeza. Você sabe que fica um cenário de guerra, né? Algumas imagens aqui, né, das casas, o pessoal colocando tudo que está estragado para fora. Então nós serão 5.000 containers para retirar desse material. Nós teremos 40 equipes simultâneas com máquinas, tratores, caminhões, funcionários, exatamente para a gente fazer uma grande operação de limpeza. Aqui a gente tem uma imagem aí, né? Dá para ver como fica, né, esse cenário de guerra, né, essa destruição. Nós precisamos recompor, limpar a cidade, reorganizar a cidade, até para que as pessoas possam reconstruir a sua vida. Nas reuniões que nós temos tido com o governo federal, há uma disposição, e, né, estamos aguardando essas propostas de ter recursos para as pessoas comprarem casa, compra assistida, né, ou mesmo de reformar ou reconstruir a sua casa. Então, eu acredito que quanto mais rápido for, menos burocrático for, né, e as pessoas terem o recurso para que elas possam reconstruir a sua vida, melhor. Né? É uma cidade aqui, né, que está destruída, né, e é preciso recompor a economia. E a economia foi atingida, né? Nós tivemos agora, por exemplo, perda das receitas próprias. Nós perdemos 80% da nossa receita própria
nós, né, agora nesses primeira quinzena, nós vamos perder 8% da nossa arrecadação anual nos próximos meses pela redução do ICMS. Então, além de perder receita, nós estamos tendo, né, gastos, né? Porque só na limpeza são 90 milhões, só em recuperar os diques e aluguel de bombas serão 25 milhões, né? Só para recuperar os prédios públicos serão 200 milhões. Aí você, né, vê um pouco o drama que as cidades, né, estão vivendo, porque caiu a arrecadação e, ao mesmo tempo, você vai ter despesas extraordinárias e urgentes, né? Você não pode ficar esperando para limpar a cidade, né? Então, por isso, a necessidade de um apoio efetivo, tanto do governo estadual como do governo federal. Perfeito. O senhor falou aí de etapas muito bem estabelecidas e chegou até a elencar ali recursos. Pergunta que é inevitável, assim, até pela nossa aflição diante desse cenário os senhores têm um prazo já para que a gente tenha uma situação minimamente dentro de uma vida normal em Canoas? Qual é dentro desse programa que o senhor começa a estabelecer de 30 dias, primeiro para próprias águas, depois de limpeza? Existe já um prazo dentro desse? Ou ainda dentro dessa tragédia ainda é cedo para que a gente tenha esse tempo, esse prazo estabelecido? É claro que, Léo e Glauco, a vontade, né? Que depender da nossa vontade, do nosso planejamento, nós queremos recompor a cidade em 90 dias. Isso não quer dizer reconstruir a cidade, né? Uma reconstrução provavelmente leva de 2 a 3 anos. É importante entender isso, é um processo longo, né? Economia, porque a gente fala nas casas, né? Mas é importante dizer que Canoas é uma cidade industrial. É o primeiro ICMS, a primeira cidade em arrecadação do ICMS no Rio Grande do Sul é Canoas. É o número 1 ICMS. O que mostra isso? Que é uma cidade industrial, inclusive ultrapassando Porto Alegre, Caxias, que são cidades que eram polos industriais anteriormente. Nós temos 40% do nosso polo industrial foi destruído, foi afetado. Então, é claro que tudo isso, né, a gente está falando de um longo processo de reconstrução da infraestrutura social, urbana, econômica, né? Mas se a gente pensar nessa questão emergencial, né, retirada das águas, limpeza, reorganização mínima, nós vamos trabalhar para que a vida da cidade ela possa estar recomposta minimamente nos próximos 90 dias. Esse é o nosso grande esforço, a energia que nós estamos fazendo, e precisamos de recursos, né? É necessário, eu tenho dito, Léo, que é preciso novas soluções para novos problemas, não adianta vir com soluções velhas aqui. O problema é novo, é uma catástrofe com dimensões desconhecidas até então, né? E para isso nós temos que ter, diante de um novo problema, nós temos que ter novas soluções e não repetir mais do mesmo. Eu vejo que pelo menos agora tem algumas soluções novas, né? Usando a ideia do PIX, né? do recurso direto, tudo isso facilita, né? Porque se a gente burocratizar, nós não vamos efetivamente chegar ao dinheiro do cidadão. Nós temos que ter celeridade, nós temos que ter rapidez, né? As pessoas têm pressa, as pessoas estão desesperadas. É importante entender esse, né, clamor das pessoas, né? As pessoas, ao perder tudo, imagina uma pessoa que construiu tudo na sua vida, 50 anos, 60 anos de trabalho, e tudo que a pessoa tinha, o seu carro, muitas vezes, né, os seus móveis, os seus eletrodomésticos, tudo aquilo perdido. Então, esse cuidado, né, nós temos que ser rápidos. O poder público, sabemos que há regras, há procedimentos, nós vamos, obviamente, estar sempre atentos a isso, mas nós temos que ter o sentido de urgência. Eu acho que é isso que talvez prime nesse momento, né? E é importante que os governos façam isso. Amanhã nós teremos uma reunião com o ministro Pimenta, o ministro Valdez Góes, junto com o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel, exatamente com os prefeitos das cidades mais atingidas, para a gente criar essa sinergia. Que nós não podemos ter nem vaidades, nem competições. É hora de uma humildade e da cooperação, né? E eu acho que todos nós aqui, os prefeitos e prefeitas da região, estão empenhados nisso. Prefeito, eu vou passar para mais uma questão do Glauco. A gente também está com tempo, o senhor está com tempo, o Glauco também tem um tempo aí limite, mas eu vou passar para o Glauco, que eu queria fazer uma última pergunta, logo depois do Glauco, sobre essa decisão do governo de criar esse cargo, essa secretaria com status de ministério. Como é que foi na sua avaliação essa iniciativa do governo? Glauco, com você, por favor. Uma pergunta que as pessoas nos passam informações e a gente não sabe, né, prefeito?
nessa época, o quanto tem de informação e quanto tem de fake news, aquelas notícias plantadas. Mas muita gente dizendo que em Canoas há corpos boiando, enfim, vítimas fatais que acabaram ficando no meio da enchente. Existe isso mesmo? Qual é a realidade? Porque em muitos locais a gente não tem acesso. Essa é a verdade. Qual é a situação nesse sentido, neste momento, prefeito? Glauco, todos os dias, daqui a pouco, por sinal, agora por volta das 6 horas, nós temos uma reunião do Gabinete de Gestão de Crise, aliás, nesse local onde eu estou. E nesta mesa senta a Brigada Militar, senta os bombeiros, senta o Ministério Público, né, senta a Defensoria Pública, a Polícia Civil, né, a Brigada Militar, enfim, todas as forças sentam aqui, a Defesa Civil do Estado. Então, nós, todos os dias, nós fazemos uma avaliação. Então, o relato que eu tenho dos bombeiros, nós temos 19 óbitos, né? Isso já é um número, né, que é uma tragédia, né? É claro que o esforço de evacuação, é importante dizer isso, né? A primeira evacuação que nós fizemos foi da região ali do Mato Grande, no dia 1º de maio. No dia 2 de maio, a evacuação da região da Rio Branco, e no dia 3 de maio, da Matias Velho, da região. Carros de som passaram, né? Porque a gente tem uma cidade adensada, uma grande população. Então, nós usamos todos os mecanismos, não só redes sociais, mas os mais tradicionais. Por exemplo, um caminhão de som andando, avisando que o pessoal saiam das suas casas. Às vezes também as pessoas ficam em dúvida, ou muitos saíram, mas não levaram as suas coisas, porque nunca imaginaram que ia acontecer isso, porque o que aconteceu é fruto do rompimento dos diques. Mas, veja, a gente, né, fez todo esse esforço de sensibilização, de mobilização das pessoas. Então, claro que isso evitou uma tragédia maior, né? 19 mortos é uma tragédia. Mas não há esse relato dos bombeiros, né? Isso foi falado muito, inclusive uma teoria conspiratória, né? Que o Ministério Público, o Governo do Estado, o Instituto Geral de Perícias, né? A Brigada Militar, um grande conluio para esconder isso, que corpos estariam saindo. Não, isso é uma fake news, né? É claro que, né, o processo também de rescaldo ele continua, quando as águas baixar tem mais um processo, mas há uma lista de desaparecidos que está sendo batida, reduzida, muitos já foram encontrados, a Polícia Civil está trabalhando, então é uma das tantas fake news. Eu dou um outro exemplo, Glauco. Eu fiz aqui uma requisição administrativa, um decreto, que é feito para que o prefeito possa comprar rapidamente, porque se eu fizer uma licitação emergencial, leva 4 dias para comprar algo. Então, eu precisava de cestas básicas, eu precisava de colchões, de cobertores. A gente faz isso. Eu liguei para o dono do supermercado, um grande supermercado aqui, e falei: quantas cestas básicas você tem? Eu tenho 5.000. Comprei imediatamente. Esse é um processo que a gente usa. Aí usaram no fake news dizendo que eu estava requisitando as doações. Veja, um absurdo, né? Isso, o fake news, às vezes, ela propaga exatamente por ser um absurdo, né? Porque é algo que não tem como, né? Isso é impensável. Né? Ninguém fez nada, absolutamente, mas ganhou o mundo, ganhou o Brasil, e isso prejudicou as doações. Tem pessoas que acabaram, né, não trazendo doações. E se não fosse a imprensa, o trabalho de vocês, Léo, o trabalho de vocês, Glauco, dos seus colegas, a gente não teria vencido essa fake news. Então foi muito importante, mas isso atrapalha muito, né? E esse caso aí dos corpos, claro que é uma coisa que frequentemente está atacando, não só Canoas, também Porto Alegre está vivendo, Melo, e outros prefeitos estão vivendo também. Prefeito, uma última questão aqui. Glauco, se você precisar ir, fique à vontade, por favor, mas eu queria que o prefeito respondesse essa última questão em relação a essa decisão, que em Brasília é uma decisão controversa nos bastidores políticos. Queria uma avaliação do senhor em relação à indicação do Paulo Pimenta para essa secretaria, com status de ministério, para acompanhar diretamente essa reconstrução no Rio Grande do Sul. Veja, quando você vê, Léo, o nível de destruição, quando você vê o que gerou na vida das pessoas, o trauma, né, que isso gerou e que vai gerar na vida das pessoas, quando você vê a desconstrução da infraestrutura social, econômica, urbana, né, de fato é algo que é fora, é algo que está fora do que já aconteceu.
é um fato novo, é um fato que precisa, como eu disse, de outros caminhos. Nesse sentido, a ideia de um ministério, né, uma secretaria extraordinária, com status de ministério, para organizar a ação, eu vejo que é absolutamente necessário. Porque qual é o grande problema? Nós temos hoje ações desconexas. Existe o governo federal, ele é um conjunto de ministérios que agem independente. Você não tem uma ação coordenada, né? E quando você tem uma tragédia, e nós tivemos aqui no Taquari, que foi uma tragédia, que foi uma catástrofe e que foi localizada, você tem agora multiplicado por 50, provavelmente por 100, né? Porque atingiu Taquari também, atingiu outras regiões do estado. Nós chegamos a ter 80% dos municípios do Rio Grande do Sul em situação de emergência ou calamidade. E atingiu grandes cidades, né? Porto Alegre, né? Canoas, São Leopoldo, né? Eldorado, Guaíba, né? Essas cidades e outras atingidas, né? Ela está ao PIB do Rio Grande do Sul, 40% da população do Rio Grande do Sul vive aqui. Então, diante disso, é preciso articulação. Eu acho que o que nós não podemos botar é disputas futuras à frente, né? Como eu disse, não é hora de vaidade nem de disputas, né? É hora de articulação, né? O governo do estado tem feito o seu trabalho, o governador Eduardo Leite está presente. Eu vou dizer, na madrugada do dia 4, quando estourou os Dix, uma das primeiras pessoas que eu liguei foi para ele me atendeu prontamente. Então, e ali eu pedi um apoio para ele, para a evacuação. Nós tínhamos ali uma necessidade de retirar famílias que estavam, 600 pessoas estavam no local, de fazer evacuação de 80 pacientes que estavam ainda no pronto-socorro, que havia um processo já de retirada, mas ainda tinha 80 pacientes. Então, nesse momento, o governador me atendeu. Então, eu sou muito grato a ele, junto com o vice-governador. E, ao mesmo tempo, o presidente Lula, que veio aqui já 3 vezes, 2 vezes em Canoas. Então, é claro que a gente tem que ter essa cooperação, mas o problema é que, depois do momento, do episódio, as coisas vão seguindo. E é preciso, Léo, alguém que tenha, né, tanto no caso do governo do estado como no governo federal, essa capacidade de fazer as coisas acontecer. Porque muitas coisas lá do Taquari, olhando a experiência agora, elas não aconteceram. Isso foi dito, tanto pelo governador como pelo presidente. Então, é preciso ter foco. E eu acho que este mecanismo, claro que muitas vezes entram questões de disputas, mas eu acho que nós não temos que antecipar nada. Nós temos que olhar para o aqui e agora, para o presente. E para o Rio Grande do Sul, o deputado Paulo Pimenta é deputado, conhece a cidade, foi vereador, né, em Santa Maria, vice-prefeito, foi deputado estadual, portanto, uma pessoa que conhece como poucos o Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que vai colaborar, vai trabalhar junto com o governador e com o governador Eduardo Leite e o Gabriel, vice-governador, tanto que amanhã temos essa reunião de trabalho. E acho que é esse o espírito, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que sempre trabalhei, né? Eu sou um político de centro, eu sempre procurei trabalhar na coesão. E acho que é esse o sentido que nós temos que ter, né, nesse momento. Sem solidariedade, não vamos a lugar nenhum. Não adianta querer, né, achar que um vai puxar mais que o outro, um vai fazer mais que o outro. Ninguém faz nada sozinho, né? Os voluntários, os empresários, as instituições, né, as lideranças, todas juntos com os governos. A prefeitura, o governo estadual e o governo federal tem que dar as mãos. E acho que esse gesto de solidariedade e de união tem que se dar agora. E acredito que com o governo federal presente aqui, 24 horas por dia, com a atuação destacada que o nosso governador tem e o vice-governador, eu acho que a gente tem condições, sim, de recuperar a nossa economia, recuperar o Rio Grande do Sul e recuperar a vida das pessoas, né? Porque a vida das pessoas ela foi totalmente afetada, né? E acho que essa é a dimensão que o Brasil precisa ter para entender, né, o que está acontecendo aqui, a necessidade de uma política específica para a reconstrução do Rio Grande. Muito bem. Glauco Pazza, muito obrigado por dividir comigo aqui esse início de programa. Prefeito Jairo Jorge de Canoa, obrigado pela clareza, solidariedade a vocês. Um forte abraço, muito obrigado aqui pela presença. Um abraço. Obrigado. Um abraço, prefeito. Obrigado, Léo. Obrigado.